Graça e paz, queridos. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês. É com muita alegria que estou aqui na presença desta igreja tão linda, em um dia como esse. Talvez a gente pudesse dizer numa segunda-feira, mas este é o dia que fez o Senhor. Por isso nos alegremos e nos regozijemos nele, porque tudo que o Senhor faz é bom. Eu estou com uma vontade de chorar, mas não tenho lágrimas. Você já se sentiu assim? Porque o ambiente, a voz do pastor Diego, os irmãos aqui adorando ao Senhor, e eu ali falando assim: Senhor, que eu não entre em cena, que eu fique aqui e a coisa continue do jeito que ela está, porque está muito bom. E eu glorifico o nome do Senhor. Irmãos, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder retornar a esta casa e poder encontrá-los bem com a graça de Deus. E quero agradecer ao pastor Diego que me deu esta oportunidade para estar aqui com vocês nesta semana de oração, esta semana de busca, de clamor ao Senhor. E já vejo esta igreja como um diferencial, porque uma igreja que se propõe a uma semana de oração, ela está à frente desse tempo em que estamos vivendo. Ela está realmente, pastor Diego, no centro da vontade de Deus, porque é vontade de Deus que o seu povo se reúna, ou se reúne para buscá-lo, para adorá-lo, para estar na presença dele, porque a presença dele, como disse a canção, é santa. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. E eu louvo a Deus por esta oportunidade. Trago o abraço da Primeira Igreja Batista em Tomaizinho, e estamos aqui para, juntamente com os irmãos, adorar ao Senhor, de quem nós somos e a quem nós servimos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos, trago o abraço também da minha família, né? Minha esposa, meus filhos. Um já está casado, mas eu incluo também nessa, né? Mas o João Vitor, 14 aninhos, minha esposa Janaína. Deixo o abraço também a esta amada igreja. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Eu vou ficar bem com os meus olhos assim fixos no meu script aqui, para eu não viajar muito e o tempo ir embora, depois eu vou tentar aqui, porque eu acredito em Deus que esta mensagem ela vai alcançar o seu coração. E para isto eu quero convidar a igreja para junto fazermos a leitura no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 10, o versículo 10, o 11 e o 12. Ou melhor, nós vamos ler do 9 ao 12. A nossa igreja está vivendo o ano de 2022, pastor Diego, como o ano da saída, o ano do Shemitah. Nós estamos vivendo o êxodo. Cremos que Deus tem para nós, PIB em Tomaizinho, para a sua igreja, um novo tempo, um novo estado, uma nova era, onde Ele vai nos tirar da condição que a igreja hoje se encontra, para uma nova condição, para uma nova realidade para a qual ela foi chamada e jamais deveria ter saído. E eu creio nisso, que será um ano de bênção, mas será um ano de muitos acontecimentos. E eu quero compartilhar desse texto com os irmãos. Vamos fazer a leitura? Eu vou fazer a leitura, os irmãos vão acompanhar, e em seguida nós vamos orar e assim estarmos desenvolvendo um pensamento, algo que Deus colocou em meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. Êxodo capítulo
3, do versículo 9 até o versículo de número 12. Os que acharam, digam amém. Amém. Então vamos, ô glória. Os que acharam, digam amém. Amém. Tem um povo vivo aí, rapaz, coisa maravilhosa. A turbina já está hiperaquecida. Vamos então à leitura do texto que diz assim: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra lida aos nossos corações. Agora, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude, Senhor, a proclamar a tua palavra, a proclamar a tua verdade, a proclamar aquilo que o Senhor preparou para a igreja reunida neste lugar, nesta noite, e que tudo quanto, Senhor, for proferido da minha boca, tenha, Senhor, o respaldo do Espírito Santo do Senhor, tenha o respaldo do Senhor, e a igreja do Senhor seja alcançada com aquilo que o Senhor propôs para ela nesta noite, e que todos quanto aqui, Senhor, adentraram, possam receber a palavra do Senhor, e sair daqui, Senhor, na certeza de que o Senhor falou aos seus corações. É a oração, Pai, que faço, e faço na certeza de que não eu, mas o teu Espírito falará à igreja, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Irmãos, quantos aqui desejam receber a ajuda de Deus? Diga glória a Deus, diga aleluias. Oh, maravilhas, glória de Deus. Mas eu preciso te dizer que Deus, Ele não quer apenas te ajudar, Ele quer resolver. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, irmãos, porque o livro de Êxodo, que para nós é o segundo livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros escrito por Moisés, o livro de Êxodo, ele é o segundo livro desse compêndio, né, de 5 livros, ou desses 5 livros que nós temos nas nossas escrituras sagradas. Mas quando você vai pesquisar lá no dicionário, você vai ver que o significado do livro, do nome Êxodo, vai aparecer para você saída, não é verdade? Mas de fato, este livro, ele narra realmente a história de um povo que estava oprimido, cativo no Egito, e foi tirado do Egito por ordem de Deus, por direção de Deus, tendo Moisés como este homem, como este líder escolhido por Deus para esta grande missão, para este grande propósito. Mas é importante que para nós ele pode representar saída, e de fato ele narra uma história que sai desta condição de escravos, de oprimido, para uma outra condição que Deus coloca e propõe, que é de uma vida agora de liberdade, de uma vida agora nova, em uma nova terra, em uma nova realidade, em um novo propósito para este povo. E é isso que nós entendemos que Deus tem para a sua igreja nesse tempo, para Piba em Tomazinho e também para esta igreja. Deus quer tirar pessoas aqui de uma condição de opressão, de uma condição de frustração, de uma condição de dificuldade, de crise, para colocar em uma nova
nova realidade, em uma nova condição, em uma nova estrutura, em uma nova realidade de vida. É isto que Deus tem preparado para o seu povo, é isto que Deus tem preparado para você, e eu entendo que é isso que Deus quer falar ao seu coração. Mas, queridos, para nós é o Pentateuco, mas para o judeu, Êxodo é o segundo livro da Torá. E no hebraico, significa, ou quer dizer em hebraico, Shemot. E Shemot significa nomes. E é muito interessante porque quando a gente pega um pouco da língua de Jesus, da língua do povo de Deus, nós vamos perceber que nesta língua há uma história por trás da história. Então, Shemot significa nome. E há duas coisas que eu aprendo quando, então, vamos ler o livro de Êxodo. Primeiro, eu já até mencionei aqui. Primeiro, Deus quer que você saia do estado em que você está hoje para um estado, um status, uma condição, para uma outra realidade superior e melhor. Mas ao mesmo tempo que o nome Êxodo no hebraico significa Shemot, Shemot significa nomes, eu entendo que todas as vezes que eu vou ler este livro, eu entendo que Deus quer tirar esta mentalidade de escravo e imprimir em nós um novo nome, uma nova identidade. Então, Shemot, que significa nomes, me faz entender que quando Deus ele decide tirar o povo de Israel do Egito, Deus ele quer tirar deste povo esta mentalidade de escravidão para dar a este mesmo povo uma nova identidade, uma nova mentalidade. E é interessante que Deus ele faz isso, ele tira esse povo. E esse povo então começa uma caminhada. E quando você vai lendo a história, você vai vendo uma série de eventos que vai nos mostrar que este povo, ainda que fora do Egito, está com uma mentalidade de escravos, de escravidão. Mas faz-se necessário tirar desta situação, sair do Egito, para que Deus então imprima agora neste povo um nome, uma nova identidade. E é assim também conosco. É assim que Deus fez com você, é assim que Deus fez conosco. Estávamos perdidos, estávamos como escravos do pecado e fomos tirados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus e recebemos um novo nome, Deus está imprimindo em nós uma nova identidade. Deus ele está tirando de nós esta mentalidade de escravo, para nos dar uma nova identidade, uma identidade do povo eleito, da nação escolhida, do povo amado de Deus, da nação santa, da igreja pura, da igreja imaculada, da igreja do Senhor Jesus. Uma mentalidade de liberdade, não de escravidão. Então é muito interessante quando a gente estuda, quando a gente vai aprendendo, olhando, e todas as vezes agora que você olhar para o livro de Êxodo, você já vai ter essa mentalidade. Deus está de alguma forma querendo me tirar de uma condição, de uma situação, para me colocar em uma outra situação e condição melhor. Deus quer me tirar dessa condição onde eu estou sendo oprimido, onde eu estou sendo escravizado, para me colocar em uma nova condição, em um outro estado, em uma nova realidade, agora de livre, de liberto, e não mais de escravo, e não mais de cativo. Mas nesse livro, queridos, nós vamos encontrar também registros ou registrados muitos milagres. E eu quero aqui citar algo muito interessante quando falamos de milagre, porque quando olhamos para a narrativa da história do povo, nós vamos perceber que este povo passou 430 anos aproximadamente no Egito,
E aí eu não sei se precisasse 430 como escravos, mas porque houve um faraó que não conheceu a José, e teve um tempo, no tempo de José, onde o povo, seu pai e toda a sua família foi para o Egito, e esse povo cresceu. Eles viveram tempos bons, tempos maravilhosos no Egito, mas o povo foi crescendo, as coisas foram mudando, e houve um faraó que não conheceu a José. E aí, vendo o crescimento do povo, ele então, se sentindo ameaçado, tornou esse povo escravo. Mas a verdade que durante esse tempo, esse período, esse povo viveu como um povo escravo, escravizado, maltratado, oprimido pelos egípcios. E essa é uma realidade. Mas vejam, queridos, 430 anos vivendo como escravos, mas sem perder a sua cultura, sem perder a sua identidade, sem perder os seus usos e os seus costumes, e vivendo oprimido ainda em uma outra nação cativo, mas ainda mantendo a sua mesma língua, o seu mesmo idioma, a sua mesma crença, mantendo a sua mesma cultura, mantendo tudo isso ainda que vivendo 430 anos ou tantos anos oprimidos, cativos em uma outra nação. Percebam, queridos, que se você pegar uma criança, nascer uma criança aqui no Brasil, e você for para um outro país, quando se passar mais ou menos uns 5 anos, esta criança ela já não vai ter mais nada praticamente da sua terra de origem. Mas percebam que esse povo passou todo este tempo, mas não perdeu a sua identidade, não perdeu a sua cultura, não perdeu os seus costumes, os seus hábitos, o seu idioma, a sua identidade. Esse povo viveu, e isso só é possível com a ajuda de Deus. Se Deus não tivesse, pastor Diego, ajudado a este povo, isso não seria possível. Mas somente com a ajuda de Deus, isto tornou-se possível. Mas vejam, durante 430 anos sendo ajudados por Deus, vivendo nesta condição, mas ainda tendo a sua cultura, a sua identidade, porém, ainda escravos. Tendo a ajuda de Deus durante todo este tempo, porém, todavia, contudo, permanecendo ainda escravos. Queridos, Deus não quer apenas te ajudar, Ele quer resolver. Deus não quer que você permaneça no estado em que você está. Ele quer mudar a sua condição hoje, a condição de alguém que vive da ajuda de Deus para viver o milagre de Deus. Deus quer mudar esta realidade na sua vida. É muito bom receber a ajuda de Deus, isso é inegável. Mas nada se compara, queridos, a viver o milagre de Deus. Ser ajudado por Deus sempre vai ser alguma coisa maravilhosa. Mas viver o milagre de Deus, ver Deus resolver algo na nossa vida, como Ele fez na vida deste povo, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo glorioso. Porque este povo durante 430 anos foi ajudado por Deus a viver naquela condição, a superar aquela condição, mas ainda assim permaneceram escravos. Mas qual a diferença, pastor, entre as duas coisas? Porque quando Deus me ajuda, não é algo bom? Sim. Mas quando Ele resolve, Ele também não está me ajudando? Sim. Mas nem sempre. Quando Deus nos ajuda, significa dizer que está resolvido, ou que foi resolvido. 430 anos sendo mantido ali intacto como um povo
como uma nação, ainda que dentro de um território de uma outra nação, vivendo misturado com outras culturas, com outras religiões, com outros pensamentos, outras mentalidades, mas ainda assim lá estava aquele povo. Deus ajudou, mas eles continuavam escravos. Há situações na nossa vida que Deus nos ajuda a suportar, a superar, a viver, mas não significa dizer que foi resolvido, que está resolvido. Por isso eu digo isto nesta noite, que Deus ele não quer apenas te ajudar, Ele quer resolver. E vejam, queridos, que a diferença está em que na ajuda de Deus, você não precisa fazer nada. Este é o primeiro entendimento que você precisa saber e entender, o porquê que estamos aqui tentando construir esta realidade, este pensamento. Deus, Ele não quer apenas te ajudar, Ele quer resolver. Porque na ajuda de Deus você não precisa fazer nada. Durante 430 anos o povo viveu na expectativa, na esperança que Deus iria ajudá-los. E fato é que cotidianamente o Senhor ajudou aquele povo. Porque se Deus não tivesse ajudado, seria difícil suportar a condição em que eles estavam. Quando olhamos para a história de Samaria, nós vamos ver que por tão pouco Samaria praticamente se desintegrou, porque a mistura de tantas outras nações, de tantos outros povos. Mas ali Deus ajudou durante todo este tempo. Eles continuavam escravos no Egito, sem liberdade. O povo estava na sua zona de conforto, acomodados, a viverem da ajuda de Deus. Vejam, queridos, que quando Deus, para vocês entenderem melhor, quando Deus nos fornece o ar que respiramos, Ele vem como uma ajuda tanto para mim quanto para você. Mas esta mesma ajuda de Deus, que é o ar que Ele nos concede para respirar, nós vamos perceber que tanto o político corrupto, quanto o político justo, correto, eles respiram o mesmo ar. Isso também diz de nós, de você que aqui está, nesta atmosfera espiritual, neste ambiente espiritual. Isso diz de você que tem buscado viver uma vida de piedade, uma vida santa, uma vida de separação, uma vida de dedicação a Deus. O que você precisa entender é que, neste mesmo ambiente espiritual, tanto você que tem buscado viver uma vida de santidade, de piedade ao Senhor, mas quanto aquele que, estando aqui neste mesmo ambiente, mas tem vivido uma vida a relapso, uma vida de negligência espiritual, uma vida não muito de dedicação, de santidade, de separação ao Senhor, ainda assim ele será beneficiado por esta atmosfera. Ele será beneficiado porque Deus, quando Ele libera a sua ajuda, isso não depende de quem você é ou do que você faz. Isso não depende de nós. Isso depende de Deus. Não é o que você faz que vai determinar se Deus vai te ajudar ou não. Não é quem você é que vai mover a mão de Deus para ajudar ou não. Deus ajuda, e o salmista ele vai nos ajudar a entender isso. O salmista lá no Salmo 100, no versículo 5, ele vai dizer assim: porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração.
Sabe por que Deus vai abençoar tanto o justo quanto o injusto? Sabe por que Ele vai ajudar tanto o político justo, correto, quanto aquele que é infiel, quanto aquele que é corrupto? Sabe por que Deus Ele vai ajudar tanto a você que tem buscado viver uma vida de santidade, quanto aquele que também está no mesmo ambiente, na mesma atmosfera que você, mas está vivendo uma vida de negligência, uma vida sem separação, sem dedicação, sem fidelidade ao Senhor? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom, porque Deus é bom, Ele ajuda, mesmo quem não merece, mesmo quem não diga que precise, mas Ele ajuda porque Ele é bom. Isso não depende de quem você é, não depende do que você faz, depende da bondade de Deus. Deus é bom, por isso Ele ajuda, mesmo você não merecendo, Ele ajuda porque Ele é Deus, porque Ele é bom. O salmista no Salmo 25:8 vai dizer: bom e justo é o Senhor, pelo que ensina o caminho dos pecadores. Deus, Ele ajuda, porque Ele é justo, porque Ele é reto, porque Ele é bom. Pastor Diego fez menção deste texto, Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus, Ele ajuda tanto o ímpio, tanto o justo quanto o injusto, porque Ele é misericordioso. Ele faz isso tanto pelos crentes, quanto também pelos não crentes, porque Ele é misericordioso, e a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, a cada dia. Deus, Ele ajuda, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. E isso não depende de quem você é ou do que você faz. Deus é bom. E Ele ajuda e vai ajudar. Porque Ele ama a sua criação. Ele ama a criatura. Ele ama a natureza e tudo aquilo que Ele criou. Deus, Ele ajuda porque Ele ama. E Ele fez isso pelo povo. Mas Deus, Ele não quer apenas te ajudar, Ele quer resolver. Mas aí está o diferencial. O diferencial está exatamente aí. Há muita gente que quer viver nessa dependência, na dependência de que Deus vai ajudar. E Ele vai, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. E há muita gente nesta zona de conforto. Mas eu vim aqui nesta noite, trazido por Deus, para dizer para você que Deus, Ele não quer apenas te ajudar, Ele quer resolver. Assim como a PIB em Tomazinho, Deus nesta noite quer dizer para você que é tempo de saída. Saída desta condição que você está hoje. Saída desta condição que você se encontra hoje, no estado em que você está hoje. É tempo de sair desta condição. Deus vai te tirar desta condição, porque é noite de resolução. Deus quer resolver na sua vida. Ele não quer mais continuar te ajudando, Ele quer resolver. Enquanto na ajuda de Deus você não faz nada, para resolver você precisa fazer. Para Deus resolver, tem algo que você precisa fazer. Vejam, queridos, que o texto que nós lemos diz no verso 9: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Por que Deus começou a operar para resolver? Por que Deus desceu? Diz o texto, nos versos anteriores, 7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Pastor Diego, Igreja do Senhor, de Jardim Meriti, Deus, Ele tem visto atentamente as aflições desta igreja, deste povo. Deus tem visto as aflições das famílias.
Deus tem visto, mamãe, papai, a sua aflição, a sua luta. Deus tem visto esta aflição. E o texto diz: e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Deus conhece, meu irmão, minha irmã, Deus conhece a sua dor. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Deus quer te tirar desta condição, meu querido. Deus quer te livrar. Deus quer fazer você subir, não descer. Você que está embaixo nesse poço, nesta situação, Deus quer te tirar daí para te fazer subir para um lugar de excelência, para um lugar melhor, para um lugar onde o nome dele vai ser glorificado na sua vida. E vejam, queridos, que no verso 9 ele diz: e agora eis que o clamor dos meus filhos. O texto diz que os filhos clamaram. Quando os filhos clamam, em outras palavras, quando fazemos algo, quando tomamos uma atitude diante das situações que nos oprimem, nos sufocam, nos asfixiam, aí Deus desce para resolver. Onde estão os filhos aqui nesta casa? O texto não diz o povo, o texto diz os filhos. E isso me faz, pastor Diego, me lembrar, quando li essa parte, me trouxe na mente uma imagem. Sabe qual é a imagem? Quantos pais nós temos aqui? Quantas mamães temos aqui? Levante a mão. Me veio aquela imagem do filho gritando: mãe, pai, socorro, me ajuda. Quando um pai e uma mãe ouvem um filho clamando, gritando por socorro, o que você faz? Você larga tudo, você para tudo e vai fazer o quê? Você vai socorrer. E olha que lindo, irmãos, oh, maravilha de Deus. Se você que é pai faz isso, imagine o nosso Pai que está nos céus. Foi quando os filhos gritaram por socorro que ele desceu. É quando você grita, é quando você pede por socorro, é quando você faz a sua parte, é quando você faz aquilo que é preciso fazer, que Ele, o Senhor, vai começar a resolver aquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Tudo que você precisa, meu irmão, minha irmã, para que Deus resolva esta situação, é você gritar pelo seu Pai. Você tem um Pai. Grita por Ele, peça socorro. E Ele diz: eu tenho visto, eu ouvi o clamor dos filhos. Deus está ouvindo o teu clamor, meu irmão. Deus está ouvindo o clamor desta igreja. Deus está ouvindo, pastor Diego, o teu clamor. Deus está ouvindo o clamor dos seus filhos. O texto não diz o povo, o texto diz os filhos. Há uma diferença. Tudo que Deus quer nesta noite para resolver é que você faça a sua parte. E a sua parte hoje é gritar. Clamor é um grito. O clamor nasce de um desejo de libertação, de um desejo de inconformidade com a situação que estamos vivendo. Em outras palavras, de não querer mais empurrar o problema com a barriga, de conviver com este mal por tantos anos, com a ajuda de Deus, mas que tem tornado a sua vida como a de um escravo. Deus tem te ajudado, você tem conseguido conviver com isso? Sim.
mas você continua vivendo como se fosse escravo. Deus quer nesta noite te tirar desta condição, desse estado, para te colocar numa outra realidade. E o que você precisa fazer para Ele resolver é clamar por Ele. Clama a mim, foi dito aqui. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não sabe o que o teu clamor pode fazer em teu favor. Deus ainda não resolveu esta situação na sua vida, porque você ainda não gritou pelo teu pai, você ainda não se incomodou com esta situação, você está conformado, você ainda está nessa zona de conforto. Deus tem me ajudado até aqui, e você está aceitando esta condição, mas saiba você que Deus, Ele não quer mais te ajudar, Ele quer resolver esta situação na sua vida. Ele quer resolver essa situação hoje. Deus quer muito mais do que te ajudar, Ele quer resolver esta situação. Vejam, queridos, que para Deus resolver, tem algo que você precisa fazer. Você faz a sua parte, e Deus vai fazer, e Deus vai resolver. Quando eu vou lá para João capítulo 11, e revivemos a história de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, já sepultado, tudo fechado, e Jesus chega na cidade, como se nada tivesse acontecido. A família já desesperada, triste, porque chamou Jesus, Jesus não veio, mas quando ele veio, já estava sepultado, já se passaram 4 dias, e depois de todo aquele diálogo com as irmãs de Lázaro, Jesus então pergunta, onde é que ele está? Então vamos lá. E quando chegou diante do túmulo, Jesus disse, tirai a pedra. Tem coisas, irmãos, que para Deus resolver, é preciso primeiro que removamos alguns obstáculos na nossa vida. Tem uma pedra na sua vida, que você resolva aquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Que obstáculo é esse? Só você sabe. Pastor não sabe, pastor Paulo Sérgio, pastor Diego não sabe, mas você sabe, tem algo que você precisa remover. Há um esforço que precisa ser feito da nossa parte para que Ele possa resolver aquilo que precisa ser resolvido na nossa vida. Porque remover a pedra demandou o esforço daqueles que foram remover, e isso diz muito de nós. Nós não queremos fazer esforço, nós queremos ajuda de Deus, porque na ajuda de Deus a gente não precisa fazer nada, mas você precisa saber que para Deus resolver você precisa fazer, e não é o pastor que vai fazer por você, não é o seu líder que vai fazer por você no ministério, é você quem precisa fazer esse esforço, que precisa remover esse obstáculo que está impedindo de Deus resolver aquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Mas por você estar tão acostumado a receber a ajuda de Deus, você vai empurrando este mal com a barriga, porque você está já acomodado, já está conformado com essa situação, mas saiba você que Deus não está, porque ao que pese você ser um crente em Cristo Jesus, ao que pese você vir à igreja, ao que pese você ser dizimista, ao que pese você frequentar os cultos, mas ainda assim você vive como se escravo fosse, como se ainda no Egito estivesse. Mas Deus não quer mais apenas te ajudar, Ele quer resolver essa situação. É tempo de sair do Egito, é tempo de sair desse estado de opressão, de frustração, de uma vida de ressentimento e tantas outras coisas, de falta de perdão, para viver um novo estado, um novo tempo, uma vida de libertação na presença do Senhor. Há um esforço que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, para que Deus possa resolver. Não que Deus não possa. Jesus não podia dar uma ordem e a pedra ser removida? Ele não tinha poder para isso? Mas você já se perguntou por que Ele ordenou tirar a pedra?
Porque tem coisas que nós podemos fazer e temos que fazer, cabe a nós. Você já ouviu isso? Deus só vai fazer aquilo que é impossível para você fazer. Mas tem coisas que cabe a você fazer. E tem gente que não quer fazer esforço nenhum, pastor. Não quer orar. Não quer estudar a palavra. Não quer estar no culto, não quer estar nas atividades promovidas pela igreja do Senhor para o crescimento. Não quer estar aqui orando. Isso é um esforço que você está fazendo. Quantas pedras você teve que remover para estar aqui nesta noite? A pedra do cansaço, pastor, porque depois de uma jornada de trabalho, o que eu queria, tomar um banho, comer uma comidinha gostosa da esposa, deitar, ver uma televisão e depois dormir para uma outra jornada. Mas você removeu a pedra do cansaço e está aqui. Talvez a sua pedra de cansaço, ou a sua pedra melhor, o seu obstáculo, a pedra que você removeu para estar aqui, quem sabe foi deixar o filho na condição que ele está lá. Talvez doente, talvez comprometido com as drogas, comprometido com situações em que você está aqui, é verdade, mas o seu coração, a sua mente está viajando para lá. Mas você removeu essa pedra e está aqui para ouvir Deus dizer que Ele ouviu o seu clamor e Ele desceu. Ele está aqui para resolver. Para resolver. Você crê nisso? Como aquela mulher do fluxo de sangue. Depois de 12 anos, ela ouviu falar de Jesus, mas aquela mulher tinha um mal, e o mal que ela tinha, ela não podia se aproximar da multidão. E qual era a pedra daquela mulher que ela tinha que remover? Enfrentar a multidão. Talvez há algo na sua vida que você precisa de uma vez por todas enfrentar e encarar. Você que tem fugido desta situação, desta realidade, Deus está dizendo, você precisa enfrentar esta situação para que eu possa resolver aquilo que é preciso ser resolvido na sua vida. E enfrentar a multidão como aquela mulher enfrentou, pode significar representar e enfrentar uma dor. Uma dor que foi produzida de uma experiência no passado, mas que até hoje eu convivo e carrego esta dor. Deus está dizendo, olha, se você não enfrentar, se você não encarar esta sua realidade, não tem como eu, o Senhor, resolver aquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Encare esta dor, enfrente esta realidade, porque é enfrentando que Deus vai resolver aquilo que precisa ser resolvido. Mas tem gente que foge. Eu te entendo. A psicologia nos ajuda a entender isso. Nós fugimos dos traumas. Nós fugimos de realidades que vivemos no passado, que nos geraram dores profundas. E que nos tornaram pessoas cativas, prisioneiras. Deus nos tem ajudado, cresci, trabalhei, me formei, tenho a minha família, mas lá está a dor. Mas lá está a angústia, lá está o sofrimento. Deus está dizendo que Ele quer resolver isso na sua vida, mas você precisa encarar esta realidade. E encarar a realidade, encarar a dor é falar nela, falar sobre ela. Porque é somente desta forma que Deus vai resolver na nossa vida. Em Lucas, no capítulo 5, na história da pesca maravilhosa, aqueles homens voltaram de uma pescaria e voltaram frustrados. Pastor, passei muito, né, pastor? Pastor, só tinha que me avisar, pastor. Era até as 9. Vou encerrar aqui agora. Não vou nem contar essa história. Me empolguei, gente. Irmãos, Pedro e os
outros discípulos foram pescar. Depois de uma noite inteira, voltaram frustrados, porque não pegaram nada. E quando eles voltaram, recolheram a sua rede. Estavam lavando a rede, Jesus chega. E a primeira coisa que Jesus chega é fala: Pedro, sai do barco e eu vou entrar no barco. Ele entra no barco de Pedro. E quando ele entra no barco de Pedro, ele começa a ensinar. E diz o texto que quando ele termina de ensinar, ele vira para Pedro e diz, Pedro, agora volte para o mar alto e lança a rede. Irmãos, Pedro voltou ao mar para lançar a rede, isto é, voltar à cena da frustração. Muitas vezes, porque passar uma frustração, sofrer uma frustração na vida, isso é humano, todos nós vamos nos frustrar. Mas ser uma pessoa frustrada é uma coisa completamente diferente. E muitas vezes nós nos tornamos uma pessoa frustrada por causa da nossa infantilidade emocional, espiritual, por causa das nossas meninices. As nossas meninices, elas fazem perpetuar essas frustrações na nossa vida. E Pedro, quando Jesus disse, volta ao mar alto, ele obedece. Mas antes de obedecer, ele questiona. Senhor, já passei a noite toda lá, e nós não pescamos nada. Mas porque o Senhor falou sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. Irmãos, este tem sido um dos males nas igrejas nos dias atuais. Os pensamentos humanistas, o secularismo adentrou a igreja. Se entendermos o secularismo como a descentralização do poder, ou a descentralização daquilo que é prioridade, daquilo que é primordial na nossa vida, nós vamos entender que hoje Deus não é a prioridade dos crentes. A igreja não é mais a prioridade para os crentes. Hoje a família é muito mais importante para os crentes do que Deus e do que a igreja. Hoje o meu trabalho, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, tornou-se a prioridade na vida dos santos. E a questão do humanismo dentro da igreja diz respeito, irmãos, de um pensamento humanista. E o que é um pensamento humanista? São aqueles argumentos racionais. Veja que Pedro, antes de obedecer, ele entra com esse pensamento humanista. Senhor, como um homem, em outras palavras, parafraseando, por ser um homem experiente na pesca, o Senhor não entende nada. Eu já estive lá a noite toda, fizemos tudo o que era possível e não pescamos nada. Ele estava querendo dizer exatamente o quê? Era lógico o que ele disse. Eu passei uma noite inteira e não pesquei nada, exatamente num horário, num momento propício para a pesca, e não consegui nada. Era lógico esse raciocínio. Mas ele ainda assim obedece. O que eu quero dizer com isso, irmãos, para finalizar, é que para Deus resolver algumas coisas na sua vida e na minha vida, é preciso que nós removamos da nossa mente, da nossa cabeça, esses argumentos racionais que nós temos de querer justificar e explicar tudo, até mesmo os milagres, que não se explicam e não podem ser explicados. O pensamento humanista quer explicar. Quem aqui consegue explicar Deus? E muitas vezes Deus ele não resolve, porque nós questionamos as instruções de Deus. E aqui eu finalizo mostrando para você algo muito importante.
Uma frustração sofrida por aqueles homens foi mudada, porque Pedro, ele ouviu as instruções de Cristo e obedeceu. Aquele homem no tanque de Betesda, quando Jesus chega e diz para ele: querem ser curados? Ele diz: Senhor, quando as águas são agitadas, eu não vejo ninguém aqui que me coloque lá dentro e vem outro na frente. O que é isso? Um pensamento humanista, sendo racional, argumentando como aquele que queria operar, resolver a vida dele, ele estava argumentando. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou aqui há 38 anos. Quantos anos você tem? Jesus tinha o quê? 33 anos de vida. Eu tenho 38 só aqui, de tanque de Betesda. Quantas vezes você e eu, Deus, Ele quer resolver na sua vida, mas você está argumentando com Deus, porque não entra na sua cabeça, você não consegue entender. Saiba você de uma coisa: você não tem que entender tudo, você tem que obedecer. Quando Deus dá a instrução, siga a instrução, porque o final dela vai ser glorioso, o final dela vai ser a resolução, o final dela vai ser a vitória, o final dela vai ser uma pesca maravilhosa, vai ser a cura, vai ser o milagre de Deus. Queridos, Deus quer resolver, mas para Ele resolver, você precisa seguir todas as instruções dEle. E Deus tem instruído esta igreja, Deus tem instruído esse pastor, Deus tem instruído a você. Mas você ainda continua argumentando com Deus. Você ainda continua com seus raciocínios e pensamentos lógicos, tentando justificar o injustificável, tentando, quem sabe, com as suas próprias habilidades e capacidades, resolver aquilo que só Ele pode resolver. E eu finalizo dizendo para você: Deus ouviu o seu clamor, e Ele desceu para dizer para você que Ele vai resolver. Mas como diz, tem algo que você precisa fazer. Remova os obstáculos. Obedeça as instruções dele nesta noite. Pastor,